Graça e paz vos sejam multiplicadas no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito do significado espiritual dos porcos. Nas Escrituras, estes animais têm significado espiritual profundo e é para cada um de nós uma revelação extremamente importante. Há muitos crentes que, na realidade, nem comem carne de porco, porque as Escrituras consideram esses animais imundos. Mas a intenção de Deus não é que nós não comamos a sua carne, mas compreendamos quem são os porcos e como nós devemos agir com eles. Já vimos que os animais representam pessoas. Nós temos as ovelhas como pessoas convertidas. Nós temos o bode como símbolo do pecado. Nós temos muitos outros animais que aparecem nas Escrituras, os cães como os maus obreiros. E hoje nós vamos ver o significado desses animais chamados porcos. Nós vamos encontrar Jesus dizendo no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 6, assim, parte B: nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Veja que o aviso de Jesus é para nós não lançarmos aos porcos as nossas pérolas. O que são pérolas? Pérolas são nossas experiências com Deus, as nossas experiências de vida, de poder, de graça e de santidade. Jesus chama isso de boas pérolas. E ele conta uma parábola que ele é negociante de boas pérolas e que ele achou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo e comprou a pérola. Portanto, nós não devemos jogar nossas pérolas aos porcos. Mas quem são os porcos? Primeiramente, vamos ver que, segundo a lei, os porcos são considerados animais imundos. E um judeu, simbolicamente, não comia carne de porco. Mas o significado é um significado espiritual. Lembrando que toda lei, ela é segundo o mandamento carnal. Mas na nova e eterna aliança, ela é um significado espiritual. Ela aponta para a nossa vida espiritual. No livro de Levítico, nós temos assim, no capítulo 11, no versículos 7 e 8. E é interessante que sobre o porco há uma explicação pormenorizada. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver. Estes vos serão imundos. Imundo significa pecadores, sujos. E diz que ele tem casco dividido. Pelo andar poderíamos comer. Mas como ele não rumina, ele engole também as coisas inteiras, como os cães, ele é considerado imundo. Portanto, nós vamos ver que os porcos, eles representam os pecadores, aqueles que estão sujos por causa de suas más obras, por causa de sua desonestidade, por causa de suas más palavras, por causa do seu procedimento indigno, do seu procedimento pecaminoso. Na segunda carta de Pedro, nós temos escrito assim, na segunda carta de Pedro, ele usa esta expressão no capítulo 2, no versículo 22. E ele diz, no versículo 21, a razão dele ter usado essa palavra. Vamos ver. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás
apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa palavra se refere àqueles que, tendo se limpado, antes eram porcos ou cães. Mas, por causa do Evangelho, eles se limparam. Mas eles voltaram para trás. Veja que ele diz que é melhor não conhecer o caminho da verdade do que, conhecendo, voltar para a sujeira, voltar para a vida desonesta e suja do mundo. No mundo, os porcos não se importam com o que comem, eles comem de tudo. Eles são imundos. As pessoas também são imundas. No mundo, o pecado não faz sentido, não tem importância, nada tem importância. E a vida que se leva é diante de Deus como porcos no lamaçal. Estão no meio da sujeira. Por isso Pedro diz que isto cumpre este ditado: a porca lavada, isto é, o pecador salvo, voltou a revolver-se no lamaçal. Então, é voltar para trás, voltar para a vida velha, voltar para o mundo sujo. Portanto, isto são pessoas. E esta palavra é que nos prova que os porcos são pessoas. Leiam, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Se quisermos uma explicação mais pormenorizada, nós podemos ler também o 20, porque o 20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam heredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. É muito grave alguém que se lavou, que creu, voltar para trás e viver no pecado. Nós podemos pecar ocasionalmente, mas nós devemos nos lavar imediatamente por meio de confissão e do sangue de Jesus, do Espírito Santo. Portanto, ele está dizendo que o porco, ele voltou para a lama, ele voltou para trás, ele tinha escapado das contaminações do mundo. Então, nós vamos ler agora uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E no capítulo 8, nós temos no versículo 26, vamos ler do versículo 26 a seguir. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo a desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando via Jesus, postou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-lhe que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Só para lembrar,
o filho pródigo, aquele que foi para longe de Deus e foi gastar tudo o que tinha, ele foi parar também no meio dos porcos. E lá no meio dos porcos, isto é, no mundo, no meio das contaminações do mundo, é que ele se lembrou da casa do Pai. Aqui também nós temos Jesus encontrando um endemoniado. E Jesus, ao encontrar um endemoniado, ele vai expulsar os demônios. Ele, na verdade, os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos. E Jesus o permite. E estes porcos, eles vão para dentro do lago e se afogam. E os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram. A primeira questão é que a presença de Jesus provoca uma reação no mundo espiritual. Porque nós podemos ver nas pessoas o comportamento exterior. Qual era o comportamento exterior do endemoniado? Ele não se vestia, ele não habitava em casa alguma e ele vivia no meio dos sepulcros. Viver no meio dos sepulcros significa uma vida de morte. E Jesus, ao expulsar os demônios, ele revela o seu poder sobre a sua autoridade sobre todo o mundo espiritual. Mas nós vamos ver que os gerazenos, no versículo 35, reagiram pedindo Jesus para ir embora. E está assim. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Veja que eles pediram Jesus para ir embora. Eles rejeitaram Jesus, porque Jesus perturbou a vida deles. Vamos ver, a respeito dos porcos, as lições que nós temos nesta passagem e as revelações espirituais que temos. Na realidade, os porcos, eles representam os próprios porqueiros, isto é, os homens que os criavam. Representam as pessoas. Por que muitos não creem em Jesus e não recebem Jesus? Ou nos pedem, quando estamos pregando o Evangelho, para nos retirarmos? É porque a presença de Jesus Cristo perturba os desonestos, perturba os porcos, perturba os que têm uma vida suja, uma vida errada. Os seus negócios são sujos. O mundo não tem limites nem escrúpulos para os seus negócios. Eles se sujam em seus negócios. E assim, na realidade, os porcos representam os gerazenos. O povo, na realidade, o endemoniado é um porco. E nos porcos, os espíritos entram. E para onde os porcos vão? Vão para o lago. O lago ou mar é um tipo do mundo morto. É a vida morta do pecado. São os pecadores. São os porcos. É onde os demônios se movimentam. E eles preferem ir. O que significa que o pecado, a desobediência e a vida suja abre espaço para os maus espíritos, para as perturbações psíquicas que estes espíritos causam, porque o endemoniado, ele não se vestia. A nudez é um sinal de perturbação de espíritos maus. E digo nudez espiritual. Portanto, nós precisamos compreender. Jesus, ele muda a situação no lugar em que ele se faz presente. E, espiritualmente, os porcos, compreendemos aqui, são pessoas que vivem nas contaminações do mundo. Desonestidade,
mentira, roubo, furto, engano. E Jesus disse: não lanceis vossas pérolas aos porcos, porque eles, voltando, vos disseram: eles são contra nós. Eles jamais nos receberão bem. Assim como pediram Jesus para se retirar da terra deles, eles sempre vão rir de nós, ridicularizar a pregação da verdade, a pregação e a presença do Cristo verdadeiro. Não se importe em ser rejeitado, não se importe, e não jogue pérolas aos porcos, isto é, não fale para as pessoas sujas do mundo sobre suas experiências espirituais. Tenha discernimento com quem você compartilha as coisas espirituais. Portanto, que alegria nós temos de termos escapado destas contaminações, de sermos santificados pelo Espírito Santo e jamais voltarmos como porcos para o lamaçal, como Pedro escreveu em sua carta. Vamos permanecer em Cristo. Nós que escapamos das contaminações do mundo, escapamos das influências malignas dos demônios. Nós que não rejeitamos, mas recebemos Jesus Cristo em nossa terra. E Ele fez uma limpeza em nossa vida, para que sejamos puros, animais puros, ovelhas que ruminam, que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. E compreendem. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam fortes e corajosos na fé, e a alegria do Espírito Santo encherá o seu coração. Vamos permanecer na palavra. Amém.